Fala pessoal, sejam bem-vindos então a mais um Agilize e Responde. E hoje eu vim responder aqui uma das dúvidas ali que vocês mais demonstraram interesse em entender, que é um pouco da diferença entre os protocolos utilizados pelas principais ferramentas aí de automação de aplicações web, né? Sendo o protocolo WebDriver, que é utilizado ali por Selenium, Nightwatch e WebDriver IO. A gente vai falar sobre o Chrome Debugger Protocol, que é usado pelo Puppeteer da Google e pelo Playwright da Microsoft. E a gente vai ver como que o Cypress funciona, que não é nem o WebDriver nem Chrome CDP. Beleza? Então, a gente vai ver esse conteúdo um pouco diferente hoje, justamente para esclarecer essas dúvidas que talvez muitos de vocês têm aí e que talvez nunca nem ouviram falar sobre esses protocolos, né? Essas diferenças de arquitetura. Beleza? Então, bora pro conteúdo, bora para minha tela aqui. Então, aqui na minha tela, eu já deixei aqui a imagem que muitos de vocês viram lá no Instagram, ou enfim, que devem ter visto aí na thumb do vídeo, né? E aqui a gente vê uma diferença entre esses três protocolos. Claro, aqui a gente não vê a diferença explícita ainda, mas a gente vê quais frameworks, né? Quais ferramentas se encaixam em cada um destes protocolos. E de onde que eu tirei esta imagem aqui? Essa imagem eu tirei de um dos artigos escritos aqui pelo Gleb Bamtov, que explica, claro, o título do artigo é Cypress versus Other Test Runners, né, que é uma comparação do Cypress com outros executores de testes que tem justamente esse objetivo, né, mostrar as diferenças. Não tem um viés, né, de demonstrar que o Cypress é melhor que uma ou outra, mas eu achei interessante que é um artigo que mostra justamente as diferenças, né, de arquitetura das ferramentas. Então, explorando esse artigo, né, a gente chega nas explicações sobre o que é o WebDriver e o que é o protocolo do Chrome Debugger Protocol e como o Cypress funciona diferente desses protocolos. Então, começando pelo protocolo WebDriver, ele é um protocolo HTTP que faz a comunicação, que faz a ponte entre a comunicação do nosso script de testes e a aplicação que está sendo testada. Então, fica uma camada de interpretação ali no meio que implementa, né, esse protocolo e as interpretações dos comandos que vêm dos nossos frameworks, né, dos nossos comandos de testes, e ele interpreta isso para comandos que o sistema operacional entenda para conseguir interagir ali com a aplicação. Ele é um protocolo bem maduro, né, a ponto de, inclusive, ser padrão da W3C. Eu até deixei aberto aqui, então se vocês entrarem lá no site da W3C, ele tem aqui, né, toda a especificação do WebDriver, e isso faz com que ele seja de fato, né, um protocolo e um padrão, né, e para muitos é considerado um padrão de ferramentas ali, né, para automação na web, certo? Ele é mantido por algumas pessoas que criaram ali ferramentas importantes como o próprio Selenium, né? E ele, aqui nessa documentação, a gente tem toda a especificação, né? Assim como as outras especificações da W3C, só que aqui falando sobre o WebDriver. Então, se vocês quiserem entender até um pouquinho mais sobre como que funciona o WebDriver, uma das melhores formas, claro, né? Fora entender ali a parte de ver ele funcionando na prática com o Selenium, Nightwatch ou alguma outra ferramenta, se vocês quiserem ver como que ele é concebido de fato, vocês podem vir aqui na documentação da W3C e ver toda essa documentação aqui. É bem interessante e com certeza vai dar uma visão diferente aí para vocês sobre o protocolo WebDriver, beleza? O segundo é o DevTools Protocol, que diferente do WebDriver, ele faz a comunicação do nosso código, né, com o próprio navegador, com a própria API do navegador através de WebSockets, né? E aqui ele é um padrão, né, um protocolo implementado por browsers, por padrão, por navegadores Chromium based, né, baseados no Chromium, por exemplo,
o Edge, o próprio Google Chrome, né? E alguns outros navegadores como o Firefox e o Safari através do WebKit, se não me engano. E ele também tem uma especificação, que é aqui no Chrome DevTools Protocol. E aqui nessa documentação da própria Chrome DevTools, né, que tem toda a especificação aí das ferramentas de desenvolvimento do Chrome, eles explicam, né, sobre como que funciona o Chrome DevTools Protocol, toda a sua API e tudo que é possível fazer através dessa API. O que isso difere do WebDriver, por exemplo? É que no caso do Chrome DevTools Protocol, a gente está interagindo diretamente com a API do navegador, né? Diferente do WebDriver, onde a gente tem uma camada intermediária e os comandos são enviados através do sistema operacional para alguma aplicação, certo? Fora, claro, toda a implementação de arquitetura, são arquiteturas totalmente diferentes. E aqui, até nesse diagrama, nesse primeiro diagrama, a gente consegue ver também que como o WebDriver ele é padrão, né, ele é um padrão ali, inclusive da W3C, a maioria dos navegadores já vem com ele implementado, né, ou com a compatibilidade desse protocolo. Inclusive, essa é uma dos seus padrões de design, que é um dos primeiros, né, que é a compatibilidade. Então, isso ajuda e facilita muito o suporte para cross-browsers, né, ou seja, suporte a vários navegadores diferentes para ferramentas que utilizam esse protocolo aqui, que é o WebDriver, né. O Chrome Debugger Protocol, ele não tem tantas ferramentas todas as ferramentas não, né? Ele não tem tantos navegadores que tem ele implementado, tá? Ele tem uma limitação, não sei se aqui nessa documentação ele já fala quais browsers que tem suporte, mas não são todos os navegadores que a gente consegue utilizar o Chrome Developer Protocol. E, se eu não me engano, em alguns navegadores a gente não tem todas as funcionalidades implementadas. Então, é importante também dar uma entendida, ler essa documentação aqui para entender das limitações também. Ou, enfim, né, a gente tem para as duas ferramentas, né, tanto para o WebDriver quanto para o CDP, quanto para a arquitetura do Cypress, que a gente já vai chegar, a gente tem as vantagens e desvantagens, beleza? E por último, a gente tem o Cypress, né? Que diferente das duas primeiras, né? Do WebDriver Protocol e do CDP, ele executa como um JavaScript na mesma aba que a aplicação que está sendo testada está aberta ali no navegador, né? Então, quando a gente executa um teste com o Cypress, ele de fato injeta um JavaScript ali e começa a executar no mesmo loop da aplicação. Então, o que isso significa? Todos os eventos que são executados pela aplicação, eles são sincronizados com eventos do Cypress. Então, por exemplo, quando o Cypress está executando alguma ação naquela aba do navegador, os eventos da aplicação esperam os eventos do Cypress serem finalizados. Quando a aplicação está executando alguma ação no navegador, o Cypress espera por esses eventos serem finalizados. E é por isso que para algumas coisas o Cypress tem uma espécie de espera inteligente, né? Justamente porque ele está ali o tempo todo acompanhando os eventos que estão sendo executados no navegador pela aplicação, porque ele está sendo executado na mesma aba e no mesmo run loop, né? No mesmo loop da aplicação, ok? Então, o que isso traz de vantagens e desvantagens, né? Por exemplo, a gente não consegue manipular mais de uma aba, né? Atualmente a gente não consegue manipular mais de uma aba, então sempre que tem algum teste que abre uma nova aba, por exemplo, a gente tem algumas limitações ali trabalhando com Cypress. E o que isso traz de vantagens é que algumas coisas a gente consegue interagir pensando em eventos da aplicação, e algumas coisas a gente consegue interagir dentro do próprio código-fonte da aplicação, né? E isso ajuda em questões de testabilidade, às vezes até de facilidade de fazer algumas coisas utilizando o próprio Cypress. Todos esses protocolos têm as suas vantagens e desvantagens. Na verdade, do Cypress nem é um protocolo, né? É um padrão de arquitetura. E o que é importante vocês saberem é que
a gente tem bastante fontes de informação para entender um pouco melhor sobre esses protocolos. Então, não se limitem a esse vídeo. A ideia desse vídeo é dar uma introdução aqui para vocês sobre esses protocolos, né? O protocolo WebDriver, o CDP e o funcionamento do Cypress, que é rodando na mesma aba ali como um JavaScript no próprio navegador, certo? E eu vou deixar para vocês aqui alguns links. Um dos links vai ser esse aqui, desse post do Gleb. O outro vai ser da documentação do WebDriver da W3C. O outro vai ser a documentação do Chrome DevTools Protocol. E eu vou encontrar um aqui que traga talvez algumas informações de vantagens e desvantagens de usar um ou outro, para vocês terem também uma riqueza aí maior de informações para vocês de fato dominarem e entenderem as diferenças de arquitetura das principais ferramentas aí para testes de aplicações front-end no navegador, né? Então a gente falou aí sobre o WebDriver, que engloba Selenium, Nightwatch e o WebDriver I/O, o Chrome Debugger Protocol, que envolve o Puppeteer e o Playwright, e execução na mesma aba no próprio navegador, que é o caso do Cypress. Eu espero que tenha ficado claro, ou que pelo menos tenha despertado a curiosidade de vocês aí para entender um pouco mais sobre arquiteturas de ferramentas de automação de testes, e a gente se vê no próximo Agilize e Responde. Um abraço, valeu galera!